Olá pessoal, como vocês estão? Hoje, como combinado e como vocês demonstraram interesse, eu vou contar um pouquinho sobre a história e a origem dos animes. Vamos ver o que vocês já sabiam e o que vocês vão saber agora. Então pessoal, um pouco da história. O mangá, que é o desenho japonês desenhado em revistinhas, em revistas, jornais, papéis, são caricaturas e ilustrações sobre a cultura japonesa. E são muito antigos, são de 1814, então são lá do começo do século XIX. Já o mangá moderno, que são essas revistas também que a gente conhece, tiveram muita influência dos desenhos ocidentais e dos quadrinhos clássicos da Disney. Quais são as características principais desses mangás? São as expressões faciais exageradas, os elementos metalinguísticos, ou seja, raios de velocidade, desenhos de barulho, coisas nesse sentido, e o enquadramento cinematográfico, que todas essas qualidades, essas características, trazem muita emoção para aquele desenho. Então, pessoal, um pouco mais da história agora dos animes, já das animações japonesas, não dos mangás, não dos desenhos em papel. Então, dos animes. Os primeiros animes tiveram muita influência das primeiras animações da Disney. Eles foram feitos em formato de curtas-metragem, tem muitos que são fáceis de encontrar no YouTube. Em 1906 foi a primeira tentativa de desenho animado, e em 1917 já foi o primeiro filme animado. Obviamente foram se aprimorando técnicas com a melhora da tecnologia, e o governo japonês começou a produzir algumas dessas animações. Então, com o governo produzindo essas animações, eles começaram a passar mensagens sobre a nação e a cultura japonesa. E eles também fizeram propagandas do governo e da guerra na Segunda Guerra Mundial. Já em 1945, ainda no finalzinho da primeira metade do século XX, o Japão perde a guerra, então as primeiras indústrias de animação acabam surgindo. As animações que eram feitas para o militarismo, para o poderio de guerra, começam a ser feitas para entretenimento, começam a ser planejadas para ser feito para entretenimento, para desenhos mesmo. Tem avanços tecnológicos no Japão e vem a abertura econômica também, porque antes o Japão, durante a Segunda Guerra e antes da Segunda Guerra, fazia comércio com poucos países. Com ele perdendo, sendo derrotado com a guerra, o capital estrangeiro começa a entrar no Japão. E muitos aspectos, muitas indústrias começam a absorver esse capital estrangeiro e fazer parcerias com eles, como por exemplo a indústria da animação. Já na segunda metade do século XX, então, de 1950 em diante, é criado o primeiro anime para TV no Japão, muitos outros animes são criados depois, e a sua grande maioria é exportado para o mundo inteiro, inclusive para o Brasil. A primeira série, então, de TV é Astro Boy, de 1963. Pode parecer algo meio tosco, mas se você pensar para 1963, isso era alta tecnologia de animação. Depois vocês podem pesquisar também esse anime na internet, no YouTube, que vocês encontram. E a influência no Ocidente. Então, muitos desses animes foram exportados para o Ocidente. E muitos acabam tendo a influência da cultura ocidental. O que a gente chama de Ocidente? Se a gente pensar Japão, Oriente, Ocidente, digamos, Europa, Estados Unidos, Américas como um todo. América do Norte, Central e Sul. E na década de 80 e 90, os animes passam a ser assistidos em larga escala, justamente na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil. No Brasil, os animes ou animes estão no Brasil há mais de 40 anos, desde a década de 80. Então, só que foi o Cavaleiros do Zodíaco, que é um anime que até tem uma restrição de faixa etária, que gerou o boom dos animes vistos no Brasil. Alguns outros já tinham vindo antes, já passavam antes, mas depois do Cavaleiros do Zodíaco começou a chover anime no Brasil. Vocês devem saber bem disso. E qual seria então a receita de um anime de sucesso, se vocês quiserem criar o de vocês?
um protagonista forte, herói, objetivos de vida, de salvar o mundo, de encontrar alguma coisa preciosa, de ganhar batalhas. Ele deve ter amigos também com esses mesmos objetivos. Tem que ter um vilão muito poderoso, claro, e podem ter vários vilões, a cada saga um vilão diferente. E, obviamente, as trajetórias e dificuldades do herói, que aí é uma história universal, que tem em todo lugar do mundo, a todo momento, na história da humanidade inteira. E esses então seriam os 25 animes mais assistidos de todos os tempos. Vocês vão com certeza identificar alguns, se não todos, e depois eu quero que vocês me contem o que disso vocês sabiam dos animes, o que vocês não sabiam e o que vocês se interessaram em saber, que eu posso contar mais, só para o vídeo não ficar muito longo. Então é isso, pessoal, e a gente conversa, estou à disposição. Um abraço.